Agora, para o segundo bloco de questões, a gente organizou questões que têm relação com o coordenador e o acompanhamento aos professores. Nesse acompanhamento apareceram questões como as resistências que normalmente, né, aparecem nas escolas, certa desmotivação e também as estratégias formativas que colaboram para que a gente desfaça esses nós aí que às vezes alguns educadores encontram. Relacionado com esse tema, a gente teve lá do Espírito Santo a Simone, a Ana Carla, a Tânia, a Rosileia trazendo suas questões. Do Rio Grande do Norte, a Leudete, o Francisco, a Maria das Graças. Do Pará, a Rosiane, a Olívia. E do Ceará, o Vildemar e Antônio Marco. A gente vai ler uma pergunta que representa um pouco e depois a Patrícia desenvolve um pouco. É a pergunta da Simone, do Espírito Santo. Ela diz o seguinte: estamos vivenciando um momento de muitas cobranças quanto à promoção dos alunos e, ao mesmo tempo, nos deparamos ainda com colegas professores resistentes em mudar suas práticas. Ao realizarmos as devolutivas das observações das aulas, fica clara a resistência do professor em aceitar a possibilidade de adaptar algumas práticas. Acho que essa questão da Simone é bastante pertinente e dos demais colegas que também trouxeram esse tema, porque a ideia de mudança, muitas vezes, ela fica associada a questões que confundem um pouco o pessoal e o profissional, né? A Simone fala de um papel que me parece que está claro para ela, que é de atuar junto a esse professor, dar devolutivas, fazer observações, que são as estratégias que a gente vai comentar também. Mas se a gente coloca o foco de que quem tem que mudar é o professor, muitas vezes essa postura de dúvida do professor, que a gente chama de resistência, mas não é um não querer mudar por não querer, né? Há aí um questionamento da sua própria condição de professor, de criador, de autônomo do seu espaço. Está em jogo uma questão delicada, que muitas vezes ele resiste, não simplesmente porque não querer fazer, né, pessoalmente, mas porque o que está em jogo requer muitos olhares, muitos apoios, muita discussão, muita construção coletiva para se ajustar, para se modificar. Então, acho que o que está em jogo aí é o coordenador pedagógico entender, junto com os professores, quais são os conhecimentos que vão ajudar esses profissionais a entender determinada realidade que está sendo avaliada como não produtiva e, observando essa realidade, identificar elementos que precisam ser repensados. Então, quando a gente tira o foco do professor resistente para quais são os elementos da prática pedagógica que estão em questão, que pode ser que não estejam colaborando para o fim que queremos chegar, talvez essas resistências e esses desânimos saiam desse lugar, né, de eu preciso mudar, né, do pensamento do professor assim, para um lugar em que vamos estudar juntos o que está acontecendo nessa situação, em que alunos, professor e conhecimentos estão em jogo numa interação, e dali a gente planeja uma situação juntas para intervir. Então essa parceria é muito interessante. Na hora da devolutiva que a Simone coloca, o que entra em jogo é justamente uma conversa sobre esses conhecimentos, e não sobre o mudar ou não mudar de um professor ou de um conjunto de professor, né? Na formação profissional, o que está em jogo é quais são os elementos de uma situação, de uma prática educativa, de uma prática didática. E isso a gente não resolve com aconselhamentos, com pedidos de mudança, com convencimento. Não se trata desse lugar a formação. Se trata de profissionalmente olhar
quais são os conhecimentos que estão envolvidos? São conhecimentos sobre interação entre pares? São conhecimentos específicos de uma determinada disciplina? É um determinado material que a gente está utilizando, que está sendo ali um obstáculo para que aquela aprendizagem aconteça? É o formato de organização dos alunos, que não está sendo muito unilateral, a gente precisa organizar de uma forma... Quando esses assuntos, esses temas entram em questão, a gente tira o foco dessa questão mais pessoal, da resistência, do desânimo, e leva para um lugar que é o objeto de trabalho do educador, né? E não é fácil, não que isso seja um deslocamento simples e rápido de fazer, mas acho que tem que colocar no horizonte e empreender esforços para alcançar. Eu entendo o que você está falando, que no lugar de indicar, cabe ao coordenador não indicar ao professor esta ou aquela prática menos favorável e indicar uma outra possibilidade, mas se aproximar um pouco das concepções do professor a respeito de como é a melhor forma de desenvolver uma aula, e se aproximando de como esse professor pensa e colocar isso em discussão. É isso mesmo. Acho que aí tira um pouco o professor desse lugar de puxa, por que eu tenho que mudar? Se eu acredito assim, por que eu tenho que mudar? Exatamente. Não Até porque não fica como uma prescrição do outro. Até porque quando ele coloca em prática algo de que ele não está de acordo ou compreendendo os princípios, a chance de dar errado é grande. Ou de ser só uma mudança muito pontual, muito que não superficial, consolida nada. exatamente. Né? Então tem que chegar mesmo nessas concepções. Perfeito, Patrícia. Você está respondendo exatamente a pergunta do Antônio Marcos, que falava das limitações da formação continuada. Ele também traz aqui as limitações da formação inicial dos professores. Não sei se você quer comentar um pouco, mas acho que a gente vai muito no cerne das questões que foram trazidas aqui pelos coordenadores desses estados. É muito diferente o percurso que o professor faz na sua formação inicial e aquilo que depois, na sua ação rotineira e frequente com os alunos, se apresenta. Então, o coordenador também é alguém que pode ajudar a resgatar alguns elementos que com certeza estiveram presentes no percurso de formação inicial desses professores e conectar com aquela situação em que eles estão vivenciando, principalmente no que diz respeito às concepções, né? Então, quais são os elementos e os fundamentos da minha prática? Acho que se a conversa entre professor e coordenador estiver focada nos fundamentos, nas concepções, no que eu acredito que está em jogo numa situação de aprendizagem, eu acho que você limita e fica muito transparente qual é o objeto dessa conversa, né? E aí fica difícil escapar para outras possibilidades aí.